Amado Mestre Jesus, com muita alegria no coração, mais uma vez nós nos reunimos, todos, cada um em seu lar, mas unidos pelo mesmo sentimento de gratidão pela oportunidade do estudo desses livros tão importantes para o nosso aprendizado na direção do crescimento espiritual, que é, nesse caso, no mundo maior que estamos estudando. Agradecemos à equipe espiritual, porque temos a certeza que cada lar é visitado nesse instante por trabalhadores do nosso cantinho, auxiliando-nos na manutenção da paz doméstica, na ligação nossa com os benfeitores espirituais, para o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ler e comentar. Deixamos assim, Senhor, a nossa prece, depositada na sala 1, em benefício da paz mundial, abrindo também a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Ok, pessoal? Então, nós estamos estudando o capítulo intitulado A Casa Mental, e após a palestra, né, se não me engano, o irmão Eusébio, né, o Calderaro e o André Luiz voltaram, né, para o nosso lar, e o André Luiz tinha um monte de perguntas, né, para o Calderaro, e o Calderaro teceu, assim, comentários importantíssimos, né? E aí ele acaba entrando no assunto, né, que nos leva à loucura, né? À questão da loucura, que é o ponto-chave ali do trabalho, né, discutido nesse livro aqui pelo Calderaro. Ele é um estudioso, é um médico, né, estudioso, né, da questão da loucura. E aí ele trata, né, da coisa com a visão assim, olha, a pessoa não é má, não é isso, não é aquilo, é ignorância, né, a contínua queda, muitas vezes desnecessária, mas por orgulho, por egoísmo, por vaidade e assim por diante. Mas ele trata essas pessoas como doentes, necessitados de amparo e socorro, e não de punição, né? Então, depois de tecer os diversos comentários, né, que nós já estudamos, o André Luiz tem esse parágrafo assim, ante minha perplexidade. Todo mundo achou isso daí? Elisete, você pode ler para nós? Boa noite, tudo bem? Boa noite, vamos lá. Ante a minha perplexidade, acrescentou fraternal. Entendeste? Estas definições, em verdade, não são minhas.
Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista relativa ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disto. Calderaro informou-me simplesmente: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância e manifestação primárias ou do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isto, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Para. Olha que coisa mais importante que ele fala aqui. Então, veja, ele comenta, primeiramente, né, que tudo aquilo que ele falou está baseado, né, simplesmente nos ensinamentos do Cristo, né? Que a alma humana, de uma forma ou de outra, vem estudando ou vem tendo acesso a esses ensinamentos há mais de 2000 anos, né? Ou bem próximo de ser 2000 anos, se a gente considerar mesmo, né? Que o Cristo falou dos 30 aos 33. Então, mas vamos lá. Veja que esses ensinamentos estão aí, né? Há bastante tempo. E o Calderaro, né? Ele é simples e direto. E ele coloca assim, ó, a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obnubilamento, que é aquela, né, você tapar os olhos, né, ou fechar a razão, né, obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Por quê? Porque muitas vezes, né, essa ignorância, principalmente porque a gente precisa entender assim, quando a gente fala de uma vida materialista, nós não estamos falando do materialismo contra espiritualismo. Nós estamos falando assim, é uma vida em que até pode ter o conhecimento de Deus, até pode ter o conhecimento sobre a doutrina cristã, sobre os grandes mestres, né? Até você pode acreditar que tem vida após a morte, que tem reencarnação, tem tudo isso daí. Mas se você continua preso ao seu orgulho, ao seu egoísmo, à sua vaidade, à sua prepotência, né, a buscar o prazer, né, que seja efêmero, né, para o espírito ou nas sensações provindas do corpo físico, né? Então, se você prefere essas coisas ao invés, né, do crescimento espiritual, você é um ignorante das, das coisas boas que o Cristo pode nos dar, né? E que é fruto de trabalho interno nosso. Ninguém vai dar para a gente.
E foi incutido por muitas religiões aquela visão assim, quando Cristo morreu na cruz, pregado na cruz, ó, coitadinho do Cristo, que fizeram isso com ele. Ora, isso era um método normal de tortura e morte na época de Jesus. Ele tinha, tinha o Barrabás, que era um dissidente, né? Tinha dois ladrões, e o pessoal preferiu o Barrabás para continuar vivo, e Jesus foi crucificado. Foi uma morte infamante? Foi. Nós não estamos discutindo esse ponto, né? Mas aí você coloca, e todo mundo tem essa cruz aí, né, como uma coisa importante, aí você põe essa cruz, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Pronto, nós estamos salvos, não é? Então, continuamos crendo em Jesus, mas vivendo uma vida totalmente voltada para as sensações da vida material. A gente não prepara o espírito. E aí, na vida material, existem aquelas situações, né, que são muito complicadas. Por exemplo, a deslealdade no ninho doméstico, a, a deslealdade de um sócio numa empresa, né? Você é colocado numa situação delicada dentro do seu trabalho e assim por diante, que pode, dado que aqueles ensinamentos do Cristo não calaram fundo, não entraram lá dentro, nos trazer a exacerbação, né, do nosso orgulho ferido, do nosso egoísmo, e a gente vai e ataca. E aí a gente cai mais ainda, né? Então, ele coloca aqui, né, a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias, ou seja, as coisas do dia a dia, né? Ou quando a razão fica completamente obstruída, né? E aí ele fala, então, ó, nós vamos ter que estudar nessas condições. É esse o nosso trabalho, para poder ajudar. Você precisa conhecer, né, o seu, o seu assunto para poder, que você quer estudar, né, para poder auxiliar, porque o trabalho é o da caridade, é o auxílio àquele que precisa sair do estado, né, de sofrimento em que está. Para isso, você precisa conhecer, você precisa estar preparado, né, para isso. E não julgar. Sempre vem essa palavra, não julgueis para não ser julgado, não é? E aí a gente não tem jeito, a gente fica julgando o outro. Né? Mas, vamos lá. Aí ele fala o quê? Você tem que estudar a sede, né, da inteligência, da razão, né, que é o cérebro. Veja, nós temos um corpo espiritual, né, e esse corpo espiritual é fruto de milhões de anos de desenvolvimento desse ser que hoje aqui se apresenta para vocês como Eduardo, né? E cada um de nós tem um corpo espiritual que é fruto, né? É nossa herança espiritual, né? Isso que nos acontece é a nossa herança do nosso passado. Né? Então, quando se observa, né, esta estrutura, e eu vou colocar material, na verdade deveria ser semimaterial, perispirítica, se a gente quiser usar esse termo, né? Você tem
todos os órgãos necessários para a nossa atividade terrena, portanto, nós reencarnamos e temos a matriz, né? O que muitas pessoas falam do arquétipo mental, né? Nós temos essa estrutura definida e é com ela que nós nos manifestamos, damos forma, né, às manifestações, e a sede das manifestações parece estar mesmo, né, comandada no cérebro, pelo cérebro, por regiões do cérebro. Qual é especificamente? Nós vamos estudar. Todo mundo fala da glândula pineal, né, que é a, a glândula do espírito, né, vamos dizer assim, mas toda essa estrutura está ali no cérebro. E se o cérebro é danificado, e esse dano pode ocorrer tanto pela nossa insistência em feri-lo, né, de alguma forma, através de sentimentos e pensamentos negativos, né, quanto ela pode ocorrer este dano através de um acidente, de uma destruição do cérebro ou partes dele, se a gente dá um tiro na cabeça ou leva um tiro e assim por diante. A sede está ali. E é por isso que ele fala assim: então vamos estudar o cérebro do homem, né? Tanto encarnado quanto desencarnado, certo? Porque essa sede, né? Ele fala lá, é o órgão de manifestação da atividade espiritual. Veja, quando a gente estuda a biologia, né? E a gente vai estudando o processo de desenvolvimento da criação, né? Desculpa, da evolução dos seres, nós vamos ver, né, que, aos poucos, essa estrutura vai se formando cada vez mais precisa, mais definidora, e todos os seres chegam a desenvolver o cérebro, né? Então, esse desenvolvimento do cérebro, que certamente ele, ele é um processo de evolução das espécies, quase todos os seres, né, vão desenvolvendo esta região, né, mais nobre, né? É muito interessante, né, que é ali que está o desenvolvimento do espírito, né, ou do princípio espiritual, como se queira, né? Então, é importante estudar o cérebro. Desculpa ter divagado bastante, mas é importante a gente perceber, né, que, embora a gente fale assim, não, o ser humano é uma coisa única, tá? Cada órgão tem ali a sua função e fica muito claro, né, que a sede da manifestação do ser que pensa que, né, é o cérebro. Embora ele esteja no seu corpo espiritual conectado, né, molécula a molécula, com todo o corpo físico, né? Comentários? Falei demais, né? Desculpe. Eduardo, eu Oi. só não, até não sei, eu não vi se a Tânia está aí hoje, mas assim, eu não gostei muito da palavra que ele usa, loucura, relacionado com uma pessoa mais maldosa, assim, eu acho que loucura não seria sinônimo de que a pessoa é louca, então por isso ela é maldosa ou faz, Deixa eu ver. Não, isso eu acho que não é uma palavra correta, sei lá, que a gente vê, por exemplo, o psicopata, né? Ele tem uma disfunção, né? Na parte cerebral
da ligação da parte límbica, lá dos sentimentos, e a área frontal, né, pré-frontal. E de onde que vem isso? E da onde que vem? É do espírito ou é do corpo Então, físico? pois é, né? É esse que é o ponto que eu acho que é importante a gente pensar. Veja, eu não lembro exatamente, eu não lembro em que lugar que está essa questão de considerar o louco uma pessoa má. Na verdade, ele fala, o Calderaro fala exatamente o contrário. É a cegueira, né? Ele fala que você precisa entender aquela pessoa como um doente, mas a loucura se instala, né? O estado de loucura se instala. E sempre, eu pelo menos penso assim, eu concordo com você. Você não pode pensar na pessoa louca como sendo uma pessoa necessariamente má. Entretanto, né, você tem que entender que este louco, ele não está louco à toa, né? Isso é fruto da espessa ignorância de que ele fala, né? A espessa ignorância nossa. Então, quando você fala do psicopata, você citou justamente o psicopata, né? Que é inteligente, que tem isso, que tem aquilo, e ele tem, aparentemente, no seu cérebro, né, uma disfunção lá que os sentimentos não o afetam, né? E, portanto, em princípio, o psicopata ele só precisa de tratamento, com amor, com carinho, né? Quando, na verdade, se você tem um psicopata agindo na sociedade, né, livremente, ele vai causar um dano muito grande à sociedade. É por isso que você acaba criando normas, né, de relacionamento que fala assim, olha, este elemento não pode ficar solto. Tudo bem, você falou do psicopata, mas quando a gente fala, né, que o corpo físico é que está impedindo, né, o espírito de falar, de fazer as coisas, na verdade, esse corpo físico é produto da mente do espírito, né? Quer dizer, quando aparecem as doenças, quando aparece tudo aqui, é a herança de um passado. Lá na nossa musiquinha, lá do nosso cantinho, né, que ele fala da música Herança de um passado que eu não posso recordar, né? Por quê? Porque é um passado muito doloroso e que aí o corpo físico retrata, né, os desequilíbrios do espírito. E isso não é diferente com o psicopata. E com outros que acabam se tornando loucos, muitos loucos, e nós não estamos falando daqueles, né, que são, são loucos porque eram médiuns e as pessoas internaram essas pessoas que eram médium com mediunidade desequilibrada e acabou sendo, então, esse médium colocado num hospital, um hospício, que agora a gente não tem mais esses hospícios, né? Pelo menos no Brasil não tem. E aí ele começa a tomar remédio, e aí, obviamente, que acaba afetando o corpo físico. E aí é muito mais difícil de você recuperar e tratar a pessoa. Mas muitos loucos, né,
Eles são loucos exatamente por desarranjos criados por eles mesmos. Entretanto, de novo, a questão principal, e o Calderaro fala isso, né, é que o que o Cristo fala, eles são doentes, estão loucos, né, e essa loucura vem das suas doenças como espírito. Ele não chama um louco de mal, eu não vi aqui em algum lugar isso, não. Se você me disser, você me fala, eu acho aqui. Ô, Edu, tá Então, na página anterior, ah, eu acho que é onde ela fala: antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. É nessa parte, Elisete? isso mesmo. Uhum. Então, você acha que a perversidade não é loucura? Pode ser. Daí é uma. Acho que não. Não, as duas coisas não estão relacionadas, porque, por exemplo, no esquizofrênico ou no psicótico, se ele tem um surto, ele pode até matar alguém, né, dependendo desse quadro, desse surto psicótico. Mas ele não faz isso por mal. Ele está, às vezes, se autodefendendo de uma coisa que ele criou ali, que ele criou na mente dele, que ele precisa se defender. Então, eu não vejo perversidade diferente de um psicopata, apesar da gente saber hoje que ele tem um distúrbio cerebral, né, que é mostrado isso, mas ele sabe a moral, ele tem conhecimento do que é certo e errado, né? Ele só vai Uhum. desenvolver mais esse lado, vamos dizer, perverso, dependendo do ambiente e da estrutura familiar que ele tem, né? Então, aí sim ele vai ter uma perversidade menor, maior, porque aí tem graus de psicopatia, né? Uhum. Mas eu achei estranho essa coisa, né? Perversidade como loucura. Não Uhum. sei, me soa estranho. É, é. É que a gente usa a palavra loucura também, né? De uma maneira bem completa, bem solta, né? Muitas e muitas vezes. O cara fala alguma coisa, você é louco, meu? Né? A gente usa isso. Tem Sim, nada a ver com a loucura, com a perversidade, né? Agora, tudo bem. Eu acho que a gente pode discutir isso. Eu só queria comentar uma coisa sobre a sua visão, né? A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: nós temos que tratar, nós temos que fazer o bem, independente de qualquer coisa. Pelo menos é como eu vejo. Muito bem. Aí, nós temos a seguinte questão: a pessoa que apresenta esses quadros, o quadro psicótico, né, e outras manifestações de problema esquizofrênico, né? O que é um esquizofrênico para você? então, Aí a isso gente, é, se você puder, o que eu queria como resposta é exatamente assim, as definições, né, que a ciência traz para nós. Você conhece esse assunto? não muito mais que um psicólogo, né, mas como eu trabalhei na saúde mental, então, a visão do esquizofrênico, né, tudo a gente, busca um problema orgânico, né, e aí tem Uhum, uma disfunção química, né, neuroquímica no cérebro de um esquizofrênico, né, tanto é uhum, que eles falam, né, o surto é romper com a realidade, né. Então, eu vejo assim, o psicopata também é um distúrbio, só que ele tem mais possibilidades de, no seu desenvolvimento, saber o que é certo ou errado, né. Dependendo do ambiente, porque
O psicopata é o que os psicanalistas falam. O adulto é muito difícil tratar em termos de perversidade. Quanto mais jovem, melhor. Por quê? Porque você trata por comportamentos, do que é certo e do que é errado, né? Que ele tem essa noção. Agora, vai depender muito do meio ambiente onde ele está inserido para modular esta perversidade que ele possa ter, porque ele não tem a, a empatia com o outro, né? Ele não tem esse sentimento. Tá. E o esquizofrênico? O esquizofrênico já é diferente, né? Ele tem todo um desenvolvimento normal, até a primeira crise dele, o surto, que eles falam, o rompimento com a realidade, mas não tem esse comportamento, assim, perverso. O que pode Mas acontecer? então, tira a perversidade e tira a loucura. Só me fala do, do, do que diferencia o Ah, ele, esquizofrênico do outro e tal. bom, eu acho que em Do comum é psicótico. adoecimento. Então, aí eles saem da realidade, né? O psicótico, o esquizofrênico, no surto, eles saem completamente da realidade. Eles estão no mundo que eles criaram ali, de que alguém, alguma coisa vai fazer mal para eles, né? Aí depende de cada um, de cada surto, como tem e como eles reagem, né? Então, por isso que muita gente, é que a gente, o pessoal trabalhava muito essa coisa da loucura e o medo, né? Que a gente tem do louco, né? Então, que não é para a gente ter medo do louco. O louco, ele muitas vezes não sabe o que ele está fazendo quando ele está num surto psicótico. Ele às vezes está se defendendo, né? Não é que ele não está fazendo aquilo por maldade, né? Pura. Eu entendo. Vamos olhar do ponto de vista do ser espiritual. Uhum, Um ser que tem uma história pregressa e que, quando esse, esse ser reencarna, ele impinge ao seu novo corpo espiritual, corpo físico, algumas das suas, das suas doenças, sejam mentais uhum, ou não, mas traz ali, certo? E vai ter uma vida em que ele reencarna, obviamente, sempre é assim que eu vejo, todas as reencarnações são para o crescimento do espírito. É deixar para trás as coisas, eu vou colocar entre aspas, ruins, uhum, né? E criar coisas boas para que o futuro seja um futuro melhor. Muito bem. Agora eu estou aqui, estou reencarnado. Em princípio, eu não apresento esses surtos psicóticos, tal, mas de repente ele aparece. Por que que ele aparece? Né? Bom, aí você vai falar assim, tem todas as possibilidades no meio, aconteceu isso, alguém fez alguma coisa para ele, e aí ele se sentiu ameaçado, então saiu fazendo, gritando e tal. O que que são essas coisas? Não são desequilíbrios do espírito? Ou você acha que o desequilíbrio está no corpo físico? Essa é a pergunta, porque nós estamos falando, né, do espírito encarnado e desencarnado. O que eu estou entendendo, não estou nem discutindo as coisas que o Calderaro colocou, nem defendendo o Calderaro, nem nada. Eu estou só discutindo assim. A minha visão é que todo e qualquer desequilíbrio, inclusive aquele que você fala assim, ele não sabe o que é bom, o que não é bom, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo, porque ele está num surto tal, né? Então, portanto, ele não precisa ser punido por isso, né?
Mas isso não é do espírito. E eu entendo que é do espírito. É do espírito. Precisamos tratar, sim, com todo carinho, com todo amor, é isso mesmo. Não é falar, esse cara aí, né, ele é mau porque ele faz isso, ele matou o pai, matou a mãe, fez isso, fez aquilo. Né? Eu não estou falando que esse cara que fez todas essas coisas, né, tem que ser tratado como um maldoso, né? E que não mereça tratamento nem auxílio. Ao contrário. E é isso que o Cristo coloca. Então, quando ele faz a comparação, né, olhando para nós, quando Cristo vem, traz a sua mensagem, aí é crucificado, morto, né, mas a mensagem sobrevive, e veja que a mensagem dele revoluciona tudo, tudo, inclusive junto dos hebreus, que é onde ele apareceu, né? Ele revoluciona tudo, tanto que os caras falam, vamos matar esse cara aí, né? E ele revoluciona, inclusive, no conceito de Deus, porque o Deus dos hebreus, que formaram todas as diferentes nações, as 12 nações e tudo, era um Deus, olha, maldoso e vingativo, hein? Era difícil dar uma lida na história, né, deles. Você vai ver que... E ele vem e fala de um Deus que é infinitamente bom, todo amor, toda bondade, né? Que o reino dele não é deste mundo, obviamente é do reino de Deus, né? Que para entrar lá você precisa estar com a veste nupcial, ou seja, estar apto a entrar nesse mundo, e assim por diante. Ele coloca um Deus completamente diferente. E é isso que o pessoal não aceita, né? Porque iguala todo mundo sob esse Deus. Iguala todo mundo. E os caras que dirigiam eram os todos poderosos, né? Então, esse Cristo trouxe uma visão completamente diferente para nós. E é isso que o Calderado está falando. Agora eu vou voltar para o ponto X, chave, que é o espírito doente. É o espírito doente. O corpo físico é só uma manifestação do espírito, né? E muitas das coisas que parecem, e foi muito interessante isso, porque eu ouvi de um colega que, inclusive, já tinha posto o espírito para fora da casa dele, e ele me contou isso mesmo, né? Ele foi numa reunião mediúnica e ele saiu depois falou assim para mim, que ele tinha ido, era aqui com aquele Mário Tamassia, que é aqui ali perto onde tem aquele viaduto do Laurão, né? Na Avenida Princesa, na Norte Sul, ele morava ali. E era espírita e fazia reuniões mediúnicas lá no fundo da casa dele, em que ia o pessoal ricaço da cidade ia lá. E aí o meu amigo falou o seguinte, que ele viu um monte de surtos esquizofrênicos. Todas as manifestações que apareceram ali foram de pessoas esquizofrênicas, que de repente começavam a falar, conversavam, estavam, depois saía, depois vinha outra, e assim por diante. Tudo esquizofrênico, né? E aí você faz os exames que você tiver que fazer e você vai ver que é uma pessoa normal, é um médium em transe mediúnico. Mas vamos pegar o esquizofrênico clássico, tratado pela medicina clássica aí, né, que é materialista, né?
e coloca todo o problema no cérebro. Aí vem aquela história do ovo ou da galinha. Como nós, espíritas, entendemos que somos espíritos reencarnados, todo e qualquer problema do nosso ser hoje é fruto do nosso passado, é herança do nosso passado. Então, é o espírito que é doente. E tem que trabalhar o espírito na sua visão, até chegar no cerne, né? Vamos dizer assim, quando a gente faz a psicoterapia, né? A ideia é você ir voltando no tempo até chegar num ponto que foi aquilo que desencadeou algum problema mais sério, tal, e que aquilo te marcou e mexeu na sua vida e tal, e você passou a se comportar de um jeito do. Então, quando você está no processo, na reunião mediúnica, né, em que aos poucos o espírito vai tomando conhecimento da sua própria história, né, aí vai chegar um momento com esse psicótico ou o psicopata e assim por diante, né, vai chegar o ponto que o fez abandonar todos os sentimentos, a ter, né, esses momentos todos de profundo desajuste. E aí tem que trabalhar isso. É assim que eu vejo, Lisete. Não sei. Não sei se a minha visão é muito simplista. Não, é que a gente fica pensando realmente sempre na parte orgânica, né? Inclusive tem aquele filme, como é? Uma Mente Brilhante, Uhum. que é incrível como ele conseguiu perceber que eram crises da mente dele, que ele via coisas que não existiam. Então, agora você consegue fazer isso com todos os esquizofrênicos? É Não, difícil, né? não. Mas aí é uma questão muito interessante. Então, vamos falar de outra. Eu acho que é bom a gente conversar, estudar isso, né? Mas a única coisa assim que eu não que me incomodou é perversidade como loucura. Foi Ah, isso, né? entendi. Não Não, mas eu não questão. estou discutindo com você por causa da perversidade como loucura, não. Dado que você tem esse conhecimento, ter trabalhado bastante com saúde mental, e eu tenho a minha filha que trabalha ali nas casas, as residências de apoio ali do pessoal que saiu do Cândido, né? E Hum, está ali, tem muitos que são ainda internados ali, né? Muitos que ficaram por aí porque a família não simplesmente tem mais como. desapareceu, né? Não tem mais nada. O tratamento, ele é completamente baseado em drogas, né? Tá, tem as conversas, até tem, para um, para outro, tem lá o laborterapia, vamos dizer assim, né? Você ir lá trabalhar, fazer algumas coisas, desenvolver o seu lado, né, artístico e tal. Tem trabalhos maravilhosos que eles fazem lá, né? Que tem lá no Cândido. Eu recomendo todo mundo a ir lá na lojinha do Cândido, do hospital, do antigo Hospital Cândido Ferreira, né? É um trabalho maravilhoso que eles fazem lá. O que eu estou querendo discutir, né, é que se nós, humanidade, né, como um todo, e principalmente aqueles que trabalham e lidam com saúde mental, né, considerarem a existência do ser, né, além do corpo físico, a ação deste ser anteriormente a esta encarnação, na definição do corpo físico, a ação dos espíritos ligados a este indivíduo de vidas passadas que o perseguem e lhes causam esse
surtos psicóticos e tudo, se houvesse o componente espiritual trazido à baila do serviço de atendimento, né, a essas pessoas, né, o tratamento seria totalmente outro. Íamos, com certeza, alcançar, assim, eu vou falar, curas, né, reais mesmo. É que a humanidade é muito materialista ainda. É só isso. Mas O trabalho, o trabalho da Nícia Oliveira, né? Que é espetacular, né? esse é um ponto. Mas, Que é a parte de Jung, né? Então, é visto mais o ser humano como um todo, né? então, mas mesmo Jung, né, ele, ele não aprofundou do jeito que precisava aprofundar, né? Hum. E É nem, que nem os ele, subsequentes, né? pois é, né? Ele já arrumou inimigos, né? Por isso, né? Por falar um pouco da espiritualidade, né? Pois é, então. Mas esse que é o problema nosso. Até quando nós vamos deixar o materialismo prevalecer? Gente, ficamos só nós dois conversando aqui. Peço 1000 perdões a vocês. Não dei chance para ninguém, eu não vi ninguém levantando o dedinho aqui para falar. Mas se quiserem falar, por favor, darem suas opiniões a respeito disso, todos. Eu ficarei imensamente grato se vocês se manifestarem. Ninguém quer se manifestar, Elisete. Eu acho que você vai ter que continuar, então, seguindo em frente. Então, vamos lá. Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes, a lhe fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar, passados alguns instantes. Não disponho de muito tempo para discretear de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos convictos de que, trabalhando nas obras, nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Sorriu fraternal e rematou. O verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Calei-me edificado. Daí a mim, para? Não, eu só comentei assim, eu dei uma risadinha, né? Porque o Calderaro ele é muito, ele é muito bem, ele economiza. Fala o que tem que falar e pronto, né? Mas ele coloca, e esse é um aspecto do aprendizado, né? Da proposta de aprendizado de muitos, né? Que vem trazendo a questão. Você tem um problema, vai conhecer o problema, aí você vai estudar como resolver aquele problema e ajudar, né? Ou seja, põe a mão na massa. Ah, mas eu não tenho conhecimento algum. Não, você tem um mínimo de conhecimento, inclusive cabeça para pensar, né? Coração para sentir ali a situação, para poder ajudar na solução do problema. Então, ele coloca, através da ação positiva, em benefício do próximo, o André vai aprender bastante. Deixa eu tomar uma água. E por isso que eu dei a risadinha. Muito bem. Podemos seguir em frente? Vamos lá. Daí a minutos, acompanhando-o, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido,
mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam 2 prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Espiritualmente estariam, de contínuo, perfeitamente identificados entre si. Observa-lhes, admirado, o fluxo de comuns. Observava-lhes, admirado, o fluxo de comuns vibrações mentais. Isso, aí ele ia se dispor a fazer alguma coisa, né? Então, olha que coisa, que descrição, né, do André Luiz. Calderaro nem precisou falar muita coisa, ele percebeu tudo isso, né? Ele percebeu a ligação de um com o outro, o André Luiz estava aprendendo bastante rápido, né? Então, ele viu a ligação de um e de outro, um sujeito num leito de hospital e o outro sujeito no plano espiritual, né? E os dois completamente ligados, é como se tivesse uma simbiose. O pensamento de um repercutia no outro e do outro repercutia no um. Quando, no livro dos Espíritos, está lá dito assim, os espíritos nos influenciam, sim, e na maioria das vezes são eles que nos dirigem, essa comunhão de pensamentos aí, né, deixa claramente o encarnado nas mãos do desencarnado, ou o desencarnado preso às vibrações e sentimentos do encarnado, que não deixa o desencarnado sair de perto. No caso aqui, né, fica claro que o problema é de, de uma ligação muito forte, um processo obsessivo feroz, né? E aí, essa rede, né, que os prendia de tenuíssimos fios envolvendo os dois, tudo está ali conectado, um com o outro, né? E aí é importante a gente ver como que se dá, né, essa interligação. E é isso, Elisete, que eu comento. O tratamento do enfermo não pode mais ser somente baseado na ciência materialista. É esse o ponto. Vamos seguir em frente? Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro, percebendo minha intenção, se adiantou recomendando: examine o cérebro de nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano, ante meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se a laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. As circunvoluções separadas entre si
reunidas em lobos igualmente distanciados uns dos outros pelas cissuras, a gente fala fissuras, né? Não sei se na época falava cissuras, davam-me a ideia de um aparelho elétrico, quase endevassado pelos homens. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da termologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. Então, veja, a descrição dele, né, sobre o cérebro, é a descrição do médico comum, né? Agora, agora ele está olhando o cérebro em funcionamento mesmo, né? Porque quando ele era médico, o cérebro está na caixa craniana, né? Não tinha esses exames de imagens médicas que a gente conhece hoje, né? Então, mas ele diz assim, a calota craniana, né, que é dura, espessa, é como se fosse raio-x para ele, né? Ele penetra, passa por ela numa boa, né? Aí ele vai olhar o cérebro. Ele descreve o cérebro agora no seu funcionamento, né? Mas com a visão do médico terreno. Aquela visão, você tem o cérebro, você tem os lobos frontais, isso e aquilo, tem as fissuras, parará, parará, né? Está descrevendo de uma maneira completamente vinculada, né, ao seu conhecimento de médico terreno. É como eu estou vendo ali, né? Bom, são 20h56, né? Ele estava observando lá, mas aí nós vamos deixar o orientador falando para ele, olha, observa tal situação, ele chama de sinalização. E aí a gente para por aqui hoje. Comentários? Será que eu consigo compartilhar imagens? Alexandre? Consegue. É fácil. Olha, você faz assim, ó. Tá vendo 3 pontinhos que tem ali? Tem. Aí tem a mensagem, nós chamamos compartilhar tela. Isso. Deixa eu Aí ver. você põe as imagens, você compartilha aquela. Vou tentar. Ué, Tá. não apareceu nada. Calma, não então. É que ele tá aparecendo do lado ali. Você não colocou, não. Termina, para de compartilhar. Você está vendo? Tem uma outra coisa. Acho que eu tenho que habilitar a iniciar Tem a gravação. gente, tem um símbolo que é como se fosse uma Isso. TV quadrada com uma É, setinha em cima. É aí que eu costumo compartilhar Isso, é coisas. ali mesmo, é ali mesmo. Eu que falei errado, não era ali, não. uhum. Você colocou tua tela agora, Elisete, apareceu embaixo esse símbolo que eu estou falando. E aí você clica, ele deixa você apresentar. Isso. Não é, Ó, você já viu? Você tem aquele negócio que é o Ó, vou telefoninho, né, que compartilhar minha desliga, tela para mostrar o símbolo, quer ver? mas está faltando 1 minuto para terminar. Vou só colocar o é, símbolo vamos aqui. terminar que depois eu Tá vendo a eu minha tô no, tela? Entrou na eu tô lentinha, no desculpa. telefone. No O telefone símbolo é o mesmo. Não, é que acabou é o entrando aí mesmo. no Vic. É o mesmo. Mas, enfim. Tem que habilitar no telefone o compartilhar primeiro, para depois Isso, fazer esse compartilhamento. exatamente. Entendi. Tá, Tá então bom. tá bom. Então, a gente começa na semana que vem com você compartilhando a imagem para nós, hein? Beleza? Vamos ver, né, se
o problema aqui da ignorância da operadora vai funcionar. Se não der, Elisete, o que você pode fazer é É. passar para mim e aí eu compartilho Tá. aqui, ou para o Renato, tá bom? Tá bom. Melhor assim. Quer dizer, tenta, se você conseguir, beleza. Se não, a Ok, gente faz aqui, tá bom? tá ok. Muito bem, gente. Então, nós chegamos ao término aí do nosso estudo e agradecemos muito a oportunidade, essa convivência, embora tenhamos ficado com poucas pessoas aqui falando, né? Mas eu acho que foi um aprendizado para todos aí, nós conhecendo um pouco mais, né? E esse depois olhar um pouco melhor o cérebro vai ser importante, vai ser interessante a gente ver isso. Então, nós agradecemos a equipe espiritual pelo carinho, pelo amparo, agradecemos a Deus e a Jesus, pedimos proteção para todos nós ao longo da semana, né, tendo a certeza do amparo divino, para que sejamos intuídos e possamos fazer sempre as melhores escolhas, né, para o espírito no seu desenvolvimento. Nós deixamos a nossa prece entregue lá na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado, encerrando o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.